Vai nele. Foi. Aí, ó, pronto. Bom, boa noite, gente. Espero que vocês estejam bem. Semana passada tive um probleminha médico, não pude vir, mas está tudo bem. Então vamos reiniciar hoje com filosofia. Primeira coisa, a Sabrina entrou. E Sabrina, tudo jóia? Vamos começar hoje com filosofia. Primeira coisa, o professor cometeu um erro, no caso eu. Hum, eu acho que vocês devem ter visto, o Vitor me falou já depois, mas eu também percebi naquela questão que a gente corrigiu do Tales de Mileto. Então, nós vamos voltar na questão, obviamente, para corrigir o erro, porque não pode corrigir nada, não pode ficar com a informação equivocada. Eu peço desculpas, enfim, mas às vezes acontece. Peraí. Já que nós vamos voltar para a questão, queria aproveitar. Posso fazer uma revisão muito rapidinha, gente? Dos pré-socráticos ou não? Vontade, Pode? pode. Tá. Então vamos lá. Quando a gente começou, lembrando que a gente está estudando os filósofos socráticos, tá? A gente começou a ver o Sócrates na aula passada, vamos dar uma retomada hoje, a gente vai ver o Platão também, tá? O que diferencia os filósofos socráticos dos filósofos pré-socráticos é que os filósofos pré-socráticos, eles vão tentar justificar o surgimento do mundo a partir da arché. Lembra que deu aquela confusão com a arché, né? Que a arché é algo relacionado, é uma característica, né? É algo relacionado à physis, que é a natureza, mas a origem do mundo está na matéria, né? Então, eles vão falar de algo que eles observam em todo qualquer lugar, vão dizer, esse elemento da natureza justifica o surgimento do cosmos, que é o mundo, que é o universo, né? E a gente viu o Tales de Mileto, há sei lá quantas aulas atrás, já algumas, né? E a gente viu que a Archê para o Tales de Mileto é a água. Então, tudo para ele surgiu a partir da água. A gente não viu, que a gente não vai conseguir ver todos os filósofos, né? Então, a gente pensa os mais importantes, né? Os que caem mais no Enem e no vestibular. Mas, por exemplo, o Pitágoras, que também é um filósofo pré-socrático, a Archê para ele era os números, era matemática, né? Então, vários filósofos vão colocar Archês diferentes para justificar aí o surgimento do cosmos. E nessa de fazer questões do Enem, que a gente foi fazer, a gente caiu naquela questão que está no Enem de 2022, que vocês acertaram a resposta e eu errei na correção, ou seja, confundi vocês, que eu lembro direitinho. Vocês falaram que a resposta para... A Isadora entrou também. Oi, Isadora. Que vocês falaram que a resposta era a letra A da questão, né? E eu disse que não, que era a letra E. Então, vamos lá, vamos ler a questão de novo e corrigi-la novamente, isso é bem importante. Então, a questão que caiu no Enem em 2022, né? A maior parte dos filósofos, dos primeiros filósofos, volta. A maior parte dos primeiros filósofos considerava como os únicos princípios de todas as coisas os que são da natureza da matéria, aquilo que todos os seres são constituídos, e de que primeiro são gerados, e em que por fim se dissolvem. Começo, meio e fim, né? Gerados e se dissolvem. Pois deve haver uma natureza qualquer, ou mais do que uma, onde as outras coisas se engendram, mas continuando ela a mesma. Esse é um texto do Aristóteles, mas ele está se reportando aos filósofos pré-socráticos, né?
Então, o texto aristotélico, ao recorrer à cosmogonia dos pré-socráticos, lembrando o que é a cosmogonia, é o estudo, né, relato sobre a criação e a ordem do universo. O texto aristotélico, ao recorrer à cosmogonia dos pré-socráticos, salienta a preocupação desses filósofos com então, preocupação dos filósofos pré-socráticos. Resposta correta, letra A, mutação ontológica dos seres, dos entes, perdão. Lembrando que ontologia é o estudo do conhecimento do ser. Tem uma diferença aí, a gente pode rever as outras alternativas porque elas estão erradas. Mas lembrando, gente, que os filósofos pré-socráticos, porque eles são muito importantes, eles são os primeiros a construir um argumento para a criação do universo, do cosmos, no caso, né, que não diz respeito à mitologia. Porque até então, a justificação para o surgimento do universo eram os deuses, era algo que a gente não conseguia comprovar materialmente a existência, era por isso chamado mitos, né? Então, os filósofos pré-socráticos vão dizer, não, a gente não pode explicar a origem do cosmos, que é o universo, a partir da mitologia, a gente vai explicar a partir da archê, que é algum elemento da natureza, que existe em todo e qualquer lugar, que vai justificar o surgimento do cosmos, que é o do universo. Então, por isso, mutação ontológica, teve uma mudança aí, né? Por que não é a B? Acho que eu tenho que explicar muito por que não é a E, que foi aonde eu errei, né? Mas vamos voltar para as outras alternativas também. Alteração estética das condutas, a gente nem chegou a falar, porque os pré-socráticos, eles não falam ainda do ser humano, né? Eles vão falar dos elementos da natureza, da physis, né? Então, transformação progressiva da ascese. O que é a ascese? É uma prática que visa o desenvolvimento espiritual. Então, a gente já saiu daí, né? A gente saiu da questão da mitologia. Sistematização crítica do conhecimento. A gente ainda não chegou lá. A gente vai chegar aí em filosofia, que vai falar da crítica do conhecimento, e modificação imediata da espiritualidade. Eles estão dizendo por que não é essa? Porque a espiritualidade não é justificativa para o surgimento do cosmos, tá? Então, vocês acertaram a questão, né? E aí, na hora de eu corrigi errado, eu corrigi a correta de vocês. Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Tá de boa, professor. Tá de boa? Eu não lembro. O Pedro eu sei que estava nessa aula também. Agora, Sabrina, Isadora e Hugo, eu não tenho certeza. Mas tudo bem, pessoal? Tranquilo? Podemos seguir? Querem comentar alguma coisa sobre isso? Ah, é que agora eu que fiquei com dúvida, professor. Uhum. Porque quando a gente corrigiu a questão, né, Pedro, eu coloquei para vocês que a resposta correta era a letra E. Né? E os pré-socráticos, a justificativa para. Fala. Não, pode continuar. Não, porque a justificativa para os pré-socráticos, para o surgimento do cosmos, não é espiritualidade. Não é o que é divino. Não é o que é místico. Mas é o que é concreto. É o que é real, o que pode ser comprovado que existe. Então, qualquer resposta que diga respeito aqui a algo não concreto, não real, não pode ser a correta. Tá bom. Tudo Então, no bem? caso, seria qual mesmo, então? Seria a letra A, foi a resposta que vocês deram, inclusive, nesse dia. Tá bom. Mais alguém? Podemos seguir? Os entes seriam o que mesmo? Entes são seres. Daí, no caso aqui, os seres naturais, né? A physis. Tá.
A gente tava vendo hoje por outro motivo, outras questões que cai em vestibular, Enem, mas não era nem para nossa aula. E filosofia é isso, né? De todos os filósofos, de qualquer época histórica que a gente abra as questões, elas vão sempre colocar palavrinhas que não necessariamente. É que obviamente, a ideia até chegar em novembro é que a gente tenha visto todo o nosso programa, né? Mas sempre tem palavrinhas assim que a gente não é acostumado a usar no nosso cotidiano. Daí confunde um pouquinho. Né? Por isso que eu acho legal trabalhar com questões para vocês já irem adquirindo familiaridade, né? Que é aquilo que a gente estava conversando outro dia. Isso acontece bem mais em filosofia do que em sociologia, por exemplo. Filosofia acontece bastante. Tá bom. Tá bom, Pedro? Pessoal, posso parar compartilhamento e tocar o nosso bonde? Eu ia falar socar o nosso bonde, que horror. Posso tocar? Tá bom, vamos lá. Parar a apresentação. Ok. Então, agora, retomando, continuando, a gente vai começar a falar sobre um cara que eu acho bem legal, na verdade, que é o Platão. Vocês já ouviram falar de Platão? Alguém já ouviu falar alguma coisa desse E moço? Já? já, Tipo o quê? por exemplo, que ele era aprendiz do Sócrates. Que mais? Aí ele foi aluno do Sócrates mesmo, ele cresceu na mesma época do Sócrates. E o resto a gente vai ver agora. O resto a gente vai ver agora. Ninguém nunca viu nada de Platão? É que tem um negócio que é famoso do Platão. Não? Ninguém vai falar do mito da caverna? Ah, é mesmo. Ah, alguém jamais? Não? Bom, vamos lá. Vamos continuar. O Platão. Então, tudo que a gente conhece, por exemplo, de Sócrates, é a partir de Platão. Porque foi o Platão que escreveu. Né? Então, dentro das obras mais famosas dele, né, a República de Platão, né, calhamaçozinhos, assim, né, são 10 volumes da obra dele, a República, né, de Platão. Ele, ao contrário de Sócrates, ele nasceu numa família de muito dinheiro lá de Atenas, né, então, e naquela época, na democracia ateniense, eu não sei se vocês lembram dessa aula, foi a nossa primeira aula, lá em comecinho de junho. Mas quem participava da democracia eram os homens, filhos de pai e mãe atenienses, e nascidos em Atenas, né? Então, eram poucos, né, perto da população toda da cidade-estado, né, da polis. E o Platão tinha, assim, como ele era um homem, filho de pai e mãe ateniense, com grana, então ele era bem cotado, assim, para seguir na vida pública, né, para seguir sendo um político lá em Atenas, né. Mas, depois do que aconteceu com o Sócrates, que ele vivenciou ali em loco, né, a morte do Sócrates, julgamento e morte dele, ele passou um tempo fora de Atenas, viajou, foi dar um rolê por aí, e aí voltou e passou a se dedicar à filosofia. Né? Ele abriu uma escola de filosofia em Atenas, inclusive foi onde o Aristóteles foi estudar. Né? Então, Platão tem uma contribuição muito importante para a filosofia, né? Principalmente por ter escrito, né, as ideias de Sócrates, e tinha uma preocupação muito grande, de novo, gente, com a questão da razão, né? Aí volta a razão, a verdade e a questão do indivíduo como centro de explicação para as coisas. A gente passa, tem um corte aí que é importante,
né, dos pré-socráticos para os socráticos, né? Os filósofos pré-socráticos, eles tinham como proposta estudar o universo a partir da archê, dos elementos da natureza, né, da physis. Já os filósofos socráticos, a partir de então, eles começam a grande preocupação é a explicação do mundo a partir dos indivíduos, e vamos falar dos homens. Isso está em todas as obras, né? Então eu vou falar, geralmente eu falo indivíduos, que eu não gosto muito de falar homens, mas em qualquer obra está escrito homens, 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 tá? Mas são os homens que importam, são os indivíduos que importam. Então, Platão, ele pensava que nem todos eram, quase todos nós não éramos sábios, né? Que a busca pela sabedoria era um caminho muito árduo, mas que só conseguia alcançar a sabedoria quem era filósofo. Então, ele acreditava que os filósofos eram os detentores do saber, e nós, réis mortais, né? Eu estou segurando esse slide aqui, vocês já vão entender por quê, porque que eu não avancei ainda, tá? Porque quase tudo que eu estou falando aqui está nos slides seguintes. Uma das ideias mais importantes do Platão é a teoria das ideias ou das formas, que eu não vou explicar para vocês o que é. A gente vai parar para pensar um pouquinho, já que nós temos tempo, então eu vou abusar desse tempo que a gente tem hoje. Eu estou falando Sócrates ou estou falando Platão? Pessoal? Oi. Cadê vocês? Eu estou falando Sócrates ou estou falando Platão? Às vezes ficou confundindo, mas tá corrigindo na maioria das vezes. É Platão, tá? Perdão. Vocês sabem que eu consigo, né? É Platão, ok? Perdão. Deixa eu passar aqui. Peraí. O que vocês estão enxergando aqui? Sobre o mito da caverna. O que é? Descreva essa imagem, por favor. Se vocês quiserem, claro. Que fora da caverna tem muito mais do que a gente pode ver. Fora da caverna tem muito mais do que a gente pode ver. O que você está vendo aí dentro, Pedro? Eu tô vendo um soldado que parece ser romano. Não sei. Deve ser lá de alguma região assim. Uhum. Tô vendo os dois animais que seria Egito. Tá. E três homens olhando pra parede com as imagens, dando a entender que o mundo é muito maior do que uma caverna. Não sei explicar direito. Uai, você está explicando. Mas eu não sei, eu queria usar as palavras certas para ficar melhor. Você está usando as palavras que, na minha opinião, estão corretas. Porque o que eu perguntei? Eu perguntei o que vocês estão vendo nessa figura. Você está descrevendo o que você está vendo na figura. Eu diria que a luz representa o conhecimento, um raio de conhecimento, e aí eles estão conseguindo observar através da escuridão, que é a falta do conhecimento, o não saber. Mais alguém quer falar o que está enxergando? Não tem resposta certa nem errada, tá, gente? É o que vocês estão enxergando nessa figura. As meninas hoje estão muito quietinhas. Olha eu provocando. Não, ninguém. Olha, eu queria falar um Oi, negócio. Vitor, fale. Oi. Olha, não é bem o que tá especificando ali, O mas quê? pra mim, assim, dá pra entender que hoje na era moderna, refletindo ali na imagem, que, tipo, aquelas imagens ali que estão na parede parecem, tipo,
televisões, sabe? Tipo assim, Certo. pessoas elas meio que veem essas televisões e, como eu posso explicar? Ah, meio que eles imaginam um mundo que não existe, entendeu? Só isso que eu queria compartilhar. Tá. Ótimo. Já deu uma interpretada aí, hein? Bom. Mais alguém? Tá bom. Então, agora que vocês sabem que eu tô uma pessoa metida, porque aprendi a fazer as coisas no slide, vocês conseguem ouvir bem? Vocês conseguem... Eu queria passar um vídeo curtinho. Vocês conseguem enxergar e ouvir bem o vídeo? Que nem as imagens que eu projeto aqui de slide? Sim? Alguém não consegue? Bota o primeiro vídeo pra ver se a gente consegue ouvir. Tá bom. Então, peraí. Primeiro eu tenho que parar aqui. É isso? É. Agora, peraí. Eu vou soltar do começo, então, para ver, porque eu tinha já adiantado aonde que eu queria começar, mas eu vou soltar desde o começo para vocês me dizerem se está dando para ouvir bem ou não. É considerado um dos principais pensadores da história. O filósofo grego foi discípulo de Sócrates, com quem aprendeu a discutir os principais problemas nas virtudes humanas. Após a morte de Dá para ouvir bem e ver bem, gente? Tudo certo. Sim? Eu vou soltar, tá? Sócrates, Platão decidiu se dedicar mais à filosofia e na disseminação das ideias de seu mestre. Ele então deixou como legado inúmeros ensinamentos. E pensando nisso, hoje eu trago um deles, o mito da caverna. Vamos imaginar uma caverna, onde desde a infância algumas pessoas são aprisionadas e passam toda a vida na escuridão. Elas ficam algemadas de tal modo que são forçadas a permanecer sempre no mesmo lugar e a olhar apenas para as paredes da caverna. Na entrada da caverna existe uma grande fogueira que permite que um pouco de luz exterior entre, de modo que as pessoas aprisionadas consigam ver as sombras das coisas que estão do lado de fora da caverna. Pessoas e animais passam pela entrada, e o local também é rota para entregadores e comerciantes. Como desde a infância as pessoas dentro da caverna só conseguem olhar para as paredes, elas imaginam que as sombras e os ecos vistos e ouvidos são a verdadeira realidade. Ou seja, não sabem que aquilo não passa de uma ilusão, e nem que há outros seres humanos reais fora da caverna. Um dos prisioneiros então acorda e percebe que sua corrente está quebrada, e ele lentamente se levanta. Ele então caminha para a entrada da caverna, porém, uma luz muito forte ofusca sua visão, e o deixa completamente cego por algumas horas. O tempo se passa e o prisioneiro começa a enxergar novamente, e acaba descobrindo que aquilo que parecia uma fogueira era na verdade a luz do sol. Ele sente dificuldade para enxergar, mas a sensação que estava sentindo era impronunciável. Ao sair da caverna, ele vê outras pessoas, animais, charretes de transporte e percebe a beleza de tudo que estava ali. Ele então descobre que tudo aquilo que vinha chamando de realidade não passava de sombras das imagens reais. Após essas descobertas, o rapaz então volta à caverna para contar a seus amigos as maravilhas que havia visto, a fim de libertar todos das sombras. Porém, seus amigos começam a rir de sua cara. Ninguém acredita em uma palavra sequer do rapaz, dizendo que ele está louco e que se ele não parar de falar asneira, iriam matá-lo. Nesse mito, nós somos iguais aos prisioneiros, pessoas comuns, que vivem em um mundo limitado por suas crenças e conhecimentos, muitas vezes achando que sabemos de tudo e nada temos a aprender. A caverna, para Platão, é a junção de nossos sentimentos e nosso corpo, é o nosso acervo de conhecimentos, mas que muitas vezes nos leva a equívocos e erros. Os ecos e sombras vistos de dentro da caverna são projeções da realidade. É a forma que vemos e julgamos as coisas.
muitas vezes com visões preconceituosas ou opiniões pré-moldadas. E por último, a luz solar que cega o rapaz nada mais é do que a dificuldade que temos em mudar. É a nossa caminhada para o conhecimento verdadeiro, pois a mudança de opinião não é fácil. Da mesma forma que sair de uma caverna após anos na escuridão também não é. E a realidade pode ser comparada à felicidade que o rapaz teve ao ver a luz solar, a natureza e tudo à sua volta com os próprios olhos. Ao dizer que os outros prisioneiros poderiam até mesmo matar o rapaz por levar a eles a possibilidade de sair da caverna, Platão se refere à morte de Sócrates, na qual ele é condenado por corromper a juventude ateniense por suas ideias diferentes. Se usarmos esses ensinamentos nos dias de hoje, podemos ver que muitos de nós temos mais semelhança com os prisioneiros dentro da caverna do que com o rapaz que conseguiu fugir. Estamos enraizados no senso comum e o preconceito prevalece, como se fossem as correntes citadas no mito. A passagem para o conhecimento real não é fácil, e nela, muitos tentarão lhe tirar suas forças e cegar sua visão de seu foco. Porém, aqueles que não desistirem conseguirão enxergar a beleza do lado de fora da caverna. Eu continuo percorrendo. Voltei. Alguém digitou alguma coisa? Peraí. A versão da qual eu lembro, eles matam um homem além de só rir dele. O Hugo, assim, tem versão que diz que o homem nem voltou para a caverna, tem outras que dizem que ele voltou, ele foi morto, enfim. Na verdade, tem o que quer passar essa ideia. Bom, eu queria saber o que vocês... Deu para entender o vídeo? Deu para entender o que é o mito da caverna? Deu para entender o que o Platão quis dizer? Porque daí eu vou explicar a teoria das ideias e formas do Platão. E tem uma Que é analogia a parte mais importante. muito boa para isso. Qual? O filme Matrix, é basicamente o mito da caverna de outra forma. Sim, sim. O mito da caverna serviu essa analogia, essa alegoria foi utilizada no Matrix, sim. Boa, boa, Vitor. Mais alguém? Vocês estão muito sexto hoje, gente. Tá todo mundo meio... tá muito chata a aula? Nada, tá legal, como sempre. Mas ninguém nem discorda de mim, discordem. Pode discordar. Discordar do que, professor? Ai, não Exatamente. sei. Alguma coisa. Eu tô provocando, Pedro. Fala alguma coisa, pode se discordar, entendeu? Não, mas Não, o que você entendeu do vídeo, da alegoria do mito da caverna? novamente vem um negócio, tipo, de que tem essas pessoas que estão presas na caverna que elas ficam... A luz representa, tipo, o conhecimento e as coisas, mas por elas estarem dentro da caverna, elas não têm tanto acesso, ou elas estão ali porque por vontade própria, tipo, não quer sair da caverna, ou porque elas não têm acesso, ou porque elas têm medo, ou algo do tipo. Tem o receio, né, de ir para um outro lugar para buscar um outro saber. Ou é por causa da ignorância da parte delas, ou por causa de ter medo do desconhecido. Sim. Vai ao encontro que o Hugo acabou de colocar aqui no chat. Ele escreveu: o homem tem muita confiança no pouco que ele conhece. Bom, tem muita analogia do que a gente vivencia hoje, né?
Mas o que o Platão está dizendo quando ele apresenta a alegoria do mito da caverna, ele está dizendo assim, olha, a gente, lembra do que o Sócrates falava, que é uma das frases célebres do Sócrates, que era, aí é Sócrates mesmo, o só sei que nada sei? Lembra que o Sócrates falava isso? Que o verdadeiro sábio é aquele que sabe que nada sabe. Então, para você buscar um conhecimento, a primeira coisa que você tem que saber é que você não sabe. Que fica só sei que nada sei, é muito verbo saber numa frase só, né? Mas diz muito. Então, Platão diz assim, ó, o que é a sombra projetada na caverna? Porque, na verdade, é real aquela sombra. Essas imagens que está aqui na figurinha, elas existem, de fato. Mas os homens, ao ver as imagens dessa maneira, eles estão vendo exatamente a realidade tal como ela se apresenta? Ele vai dizer não. Então, os indivíduos, eles estão presos às correntes e eles conseguem enxergar só essa projeção que está lá na caverna, e é aquilo para eles que significa o mundo todo. O mundo está restrito ao que eles conseguem enxergar. E aí o Platão vai dizer, não, o mundo é muito mais do que isso. O conhecimento, ele não pode estar preso numa projeção de uma figura ou de várias figuras em uma parede de uma caverna. É necessário que se busque, que se vá além, para que de fato se encontre o verdadeiro conhecimento. Então, ele diz que essas imagens aqui, o que a gente conhece do mundo, aí você pega a alegoria do mito da caverna e transporta aí para a nossa realidade, ele vai dizer assim, a grande maioria das pessoas, que somos nós, a gente está acostumado a quê? A ver aquilo que nos é conveniente, aquilo que nos é conhecido, que vocês três, o Vitor, o Pedro e o Hugo, falaram mais ou menos coisas em palavras diferentes, mas coisas muito semelhantes, né? Por comodismo, por receio, ou por motivos, enfim, distintos, a gente acha que sabe, tem convicção daquilo que a gente sabe, e por conta dessa convicção, a gente não vai, de fato, buscar se aquilo é verdade ou não. Então, a gente fica com essa verdade que nos é conveniente. É isso que o Pedro, só para concluir, é isso que o Platão vai chamar de teoria das formas. Isso é a forma. É o nosso saber, que não necessariamente é verdadeiro. Fala, Pedro. Então, se você pudesse dar um breve resumo, porque eu realmente quero escrever isso no caderno, se você pudesse me dar um breve resumo, como é que você poderia dizer? Tá aqui. Ah, Eu disse tudo que está no slide, no próximo slide. ah, É que eu queria que vocês dissessem antes, entendeu? Porque eu sei que vocês gostam de anotar. Então eu já deixo no slide, porque daí não perde, né? Que ele vai, ó, das suas interpretações, né, para a alegoria da caverna, né? Vou falar devagarzinho, tá? Daí a gente vai comentando. Os prisioneiros são os homens comuns, ou seja, nós, né? Que vivemos em nosso mundo limitado, presos em nossas crenças costumeiras. A caverna é o nosso corpo e os nossos sentidos, fonte de um conhecimento que, segundo Platão, é errôneo e enganoso. Porque não há uma busca, de fato, pela verdade. As sombras na parede e os ecos na caverna são projetados exatamente do modo como os objetos que os ocasionam são, ou seja, é real, mas não necessariamente é aquilo, né? Porque é sombra. São distorções das imagens e os ecos são distorções sonoras. Por isso, os elementos simbolizam as opiniões erradas e o conhecimento preconceituoso do senso comum que julgamos ser verdadeiro. A saída da caverna significa buscar o conhecimento verdadeiro. Isso, daí eu estava hoje vendo algumas coisas, lendo algumas coisas para a nossa aula de hoje, então dá para fazer analogia com a alegoria da caverna com muita coisa que a gente vive hoje, por exemplo. Né? Por exemplo, difusão de fake news.
Tem umas coisas que a gente que estudou minimamente sabe que não é verdade. Mas quem afirma para você diz que é e não tem nenhum contra-argumento. Parece que não existe nenhum contra-argumento para convencer a pessoa daquilo que ela está dizendo é um absurdo, não é real, é mentira, é fake. Né? Mas ela está naquela verdade dela que não. O exemplo aconteceu comigo esses dias. Eu peguei um Uber. E aí o cara, o motorista, eu gosto de conversar, né? O professor já viu, adoro uma conversa. Eu entrei no Uber, mas aí geralmente dependendo, não converso muito. Não, eu tava meio, esses dias eu tava meio. Enfim. Aí tava. Eu nem ia para longe, ia para perto. Aí o cara. Tava um trânsito, né? Ele falou assim: começou a criticar, enfim, a prefeitura, né? Porque de fato, São Paulo, eu não sei quem mora em São Paulo, mas quem mora aqui em São Paulo, o prefeito resolveu recapear tudo quanto é avenida, assim. Então a impressão que a cidade está em obras, né? Enfim, aí o trânsito estava ruim, daí ele reclamou do trânsito, falei, nossa, de fato, tá complicado mesmo, mas eu nem entro em conversas mais, porque já viu, né, não sei lá, o que o cara vai dizer. Aí ele falou assim, e continuou nessa conversa, daí eu falei assim, mas esse ano tem eleição, né, então é importante ter eleição, é bom estudar as propostas. Aí ele já caiu naquele senso comum, não, porque política é tudo igual, ppp. Aí eu falei, tem certeza? Ele falou, tenho. Aí eu falei, mas você conhece todas as propostas? Daí ele falou, não, mas o que eu vejo, eu falei, tá bom. Aí conversa vai, conversa vem, eu tentando não entrar muito, porque eu não estava muito afim de debater com mais profundidade, daí de repente ela falou assim, você é professora, né? Eu falei, eu sou. Ele falou, parece, tem cara de professora, gosta de conversar. Eu falei, sim, não sei o quê. Aí perguntou, vai votar no candidato tal. Aí eu falei, meu voto é secreto, né? Acho que não é o caso aqui, mas eu falei, gosto das propostas, eu acho que não, nem todos são iguais, não sei o que, não sei o que. Daí ele falou assim, não dá, né? Porque, por exemplo, eu não voto em determinado candidato, daí eu não vou falar nome de nenhum candidato aqui. Ele falou assim, eu não voto não, porque é da turma que disse que o homem foi para a Lua. E o homem não foi para a Lua. Ai, gente, daí eu falei assim, é mesmo, não foi não? Ele falou, não foi. Ele falou, não tem um vídeo que prove que o homem foi para a Lua. Eu falei, eu respirei fundo, eu falei, cara. Daí eu falei nele assim. Aí eu tentei convencê-lo de como foi para a Lua, né, gente? Porque daí, enfim, ele tá lá na caverna do Platão. Mas eu falei para ele assim, mas o que muda na sua vida se de fato o homem foi ou não foi para a Lua, já que virou né? Ele falou, nada, mas essa galera X mente, não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei pensando depois, aí enfim, aí eu tava chegando no meu destino, ainda bem, que durou uns 10 minutos só essa viagem. Mas aí como é que você conversa com alguém que, assim, se contrapõe à realidade, né? Não é, eu tô discutindo que eu gosto do azul e você gosta do verde, ou que eu gosto de comer macarrão e você gosta de comer, sei lá, nhoque. Não é essa a discussão, a discussão sobre foi para a Lua, se a vacina é eficaz ou não. Então, pensando um pouco, fazendo uma analogia com o mito da caverna, do Platão, né, para a realidade que a gente vive hoje, assim, não sei se para vocês faz sentido, né? Mas talvez seja mais confortável não buscar mesmo conhecimento. E não é que conhecimento é diferente de ideologia, né? Mas um saber de fato que é real, é verdadeiro. Entrei antes que eu fui testar a projeção de slides aqui para ver se conseguia fazer sozinha, porque hoje eu consegui. Aí o Vitor entrou, daí a gente estava conversando, né, Vitor? Amenidades, daí eu estava lendo esses dias que a coqueluche voltou, né, e a coqueluche é uma doença respiratória séria, por conta que as pessoas pararam de se vacinar, é uma doença que tem vacina,
estava erradicada e voltou porque as pessoas pararam de vacinar por conta do discurso da antivacina, né? Então, não sei, para mim o mito da caverna hoje faz muito sentido para aquilo que o Platão colocou lá olha, pessoal, Platão nasceu em não lembro a data aqui, mas lá antes de Cristo, né? Então, fala, Vitor. Vitor levantou a mão e eu continuo falando sem parar. De boa. Olha, eu sei que não é aula de sociologia hoje, mas, Hum. na sua opinião, o que causa esse efeito social de tantas teorias da conspiração e fake news, e tanta gente na caverna, assim? Eu me pergunto, por quê? Tem que ter um Que você fenômeno acha? social que causa isso. O que você acha? E são pessoas de má fé manipulando elas, tipo, acreditarem nisso para obter, sei lá, o apoio delas, tipo assim, nós contra eles, algo do tipo. São pessoas que se beneficiam dessa ignorância. Na verdade, se você for olhar bem, assim, tração histórico, isso sempre existiu. Mas o que não existia com tanta quantidade de frequência são as redes sociais. Que se difunde. Né? Sempre existiu fake news, notícia falsa e informação inverídica, e a galera que pensa de uma maneira, né, conservadora, preconceituosa, misógina, enfim, negacionista. Mas o que acontecia antigamente é que essas pessoas ficavam meio escondidas, assim. Porque escondidas no seguinte sentido, essas ideias ficavam meio escondidas porque não existia rede social, né? Grupo de WhatsApp, gente, o WhatsApp é super recente, né, se eu for pensar historicamente, né? Então, as redes deram espaço para que isso para que essas ideias transbordassem, assim, né? Então, não é que surgiu agora, Vitor. Sempre houve, mas não tinha por onde sair, sabe? Como se quando fica tampada assim numa panela e de repente a tampa explode e aí sai. Sim, mas o que eu digo é que eu creio que a pessoa que inicia isso, o terraplanista, o primeiro, digamos assim, eu não sei realmente se ele acreditava que a Terra era plana. Eu acho que ele, eu acho que ele inventou isso para conseguir alguma coisa, sei lá, atenção, alguma coisa. Eu não sei se ele realmente acreditava nisso. Uhum. Fala, Pedro. É verdade, Vitor. Acho que não é necessariamente uma coisa para ganhar atenção. Eu diria que é mais tipo. É que na época, como a gente. Você tem que entender que na época a gente não tem equipamento, a tecnologia que a gente tem hoje. Então, muitos tentavam estudar e entender como é que era o mundo que a gente vivia. Como é que seria o formato do mundo, se o mundo era infinito ou não. Porque muitos, por exemplo, eu não sei se foi o Platão que falou, mas eu acho que foi um filósofo, que ele dizia que a Terra seria tipo tava boiando no mar como se fosse um tronco e tudo em volta era água. Óbvio que teve também o do terraplanismo, que eu discordo, por mais, por mais que muitos digam que na Bíblia tá dizendo que a Terra é plana, não, já foi comprovado que a Terra é redonda, mas desde aquela época eu acho que eles não faziam isso por intenção, e sim para entender o mundo que a gente vivia, entendeu? Ah, mas desde a antiguidade já teve experimentos que comprovaram que a Terra não era plana. Então, Mas não, tipo, eu tô falando bem lá no comecinho, esse exemplo que eu dei da Terra ser um tronco que boiava na água, ou da Terra ser plana, isso foi bem lá no comecinho, tipo, bem no comecinho quando se tava discutindo, daí depois que foram começar a ter um estudo melhor, daí descobriram que a Terra era de fato redonda, mas lá no começo, quando eles não tinham muito conhecimento, eles tinham
que tentar pensar em algo que pudesse corresponder à realidade, entende? Sim, foram se criando teorias para justificar, exatamente, para fundamentar o surgimento do universo. É um fato, e nem sempre todas estavam corretas, né? Todas poderiam ser comprovadas cientificamente, isso é fato, é verdade. Então, se foi se criando muitas teorias que, de fato, elas foram deixadas de lado porque se comprovou, né, se demonstrou que elas não são verídicas. É, eu acredito, Vitor, mas aí é muita opinião minha, assim, né, que quem difunde sabe que não é verídico, né, porque se você for pensar bem, assim, quando você escuta bem o discurso, é, tem um retorno ao fundamentalismo religioso, né, não é só a contestação da ciência, né, não é só contestar a realidade dos fatos, mas tem uma volta, assim, de um fundamentalismo religioso que a gente não via antes dessa maneira, e a gente já conversou um pouco aqui na aula, né, nas nossas aulas sobre religião, quando a gente fala do surgimento da sociologia, né, que até então os governantes eram os reis que, para serem reis, a justificativa é que eram enviados por Deus, né, e que daí o mundo foi se transformando, e aí essa teoria foi caindo por terra, diz, não, quem vai decidir, quem vai nos governar somos nós, os indivíduos, e não Deus, que não está aqui para discutir, né, que não está aqui para ajudar a gente a decidir. Religião é de fora íntimo, né, religião cada um tem a sua ou não tem, tá tudo bem, não é à toa que o Estado é laico. O que significa a laicidade do Estado? O respeito a todas as crenças, inclusive a não crença, né, isso significa a laicidade do Estado. Mas tem um discurso hoje que volta para uma coisa religiosa bem preocupante, assim, preocupante no seguinte sentido, se você for pensar o que foi a Idade Média, né, para a explicação aí do funcionamento da sociedade com um discurso religioso, né, que matava mulheres, por exemplo, né, por meio de discurso religioso, fundamentado por discurso religioso. Então, quem difunde sabe, é projeto. Né? Quem acredita, acho que está na caverna do Platão, assim, acho que é legal a gente entender, né, porque você vê que um filósofo escreveu qual que é, gente? Quando que é a data? Vocês sabem, eu sou um horror com data, deixa eu pegar aqui. 428 que ele nasceu, né? Ele morreu em 428 antes de Cristo, né? Então, sei lá quantos séculos. Essa conta eu não sei fazer, não. Aí vocês são bons enquanto vocês fazem, eu não sei fazer. Mas quantos séculos atrás? Né? E hoje a sensação que eu tenho com muitas coisas que acontecem é isso, parece que a gente está, em vez de avançar, a gente está retroagindo, né? Regredindo com ideias que nos prejudicam enquanto sociedade. O problema não é ter religião, o problema é quando você ou um grupo de pessoas acham que o que você pensa religiosamente tem que ser imposto a toda uma sociedade. Né? E isso, questão da ciência, de mulheres, de minorias, né? De minorias de direitos. Então, um pouco isso que tá. Tem projeto de poder aí em vista, não é? Era esse ponto que eu queria chegar mesmo. É. Se fosse um plano para reconquistar poder. Sim. Sim. É que meio que não funciona, gente, porque quem detém a verdade detém o poder, então... Quem detém o quê, Pedro? Perdi. Desculpa, Pedro. Quem detém o quê? Detém o poder? Quem detém a verdade... É que eu não sei explicar direito, mas... Não, é que eu não ouvi a palavra que você falou, meu anjo. Quem detém a verdade... Quem detém a verdade detém o poder, então... tipo... Já que é verídico, já que é real que a Terra é plana, as pessoas... Acho que isso... Porque as pessoas que acreditam... Não, as pessoas que acreditam que a Terra é redonda, perdão... Já que é verdade, tudo bem. Eu falei, eu me confundi, mas já que é verídico, já que é real que a Terra ela é redonda,
dizer que tem... É que eu não sei dizer se é para controlar, mas eu acho que é mais uma questão de crença mesmo, sabe? Porque tem gente que acredita e por mim tá tudo bem, tanto faz. Mas para controlar, não, eu acho que é muita viagem. Né? Então, eu vou te fazer se você quiser, obviamente, né, Pedro? Você não tem nenhuma obrigação. Mas esse ano é ano eleitoral. Começa a prestar atenção em alguns candidatos e começa a ouvir os discursos. Aí depois que for a eleição, a gente pode conversar. Antes não. Mas conversar mais abertamente, né? Citando nomes, etc. Depois a gente conversa. Começa a observar, Pedro. Então, aí olha só, aí continuando, que é a teoria das ideias ou das formas do Platão que a gente vai falar da principal ideia dele, né? Ó, então Platão usa as imagens da alegoria do mito da caverna, né, para dizer existe um mundo que a gente percebe, que é o mundo, né, que está projetado. Eu falo como se estivesse aqui na minha frente, mas que o mundo, vocês estão, o mundo que está projetado ali naquela parede da caverna, que são aquelas sombras. Esse mundo é um mundo ilusório, que é o mundo das formas, que é aquilo que a gente vê num primeiro momento da nossa existência. Aí o que ele diz? Então, ele vai dizer, ó, isso é o mundo das formas, isso é ilusório, isso a gente está vendo, mas não é exatamente como é. Como é, ui, enrolei toda, perdão. Então, o que a gente vê parece ser verdadeiro, mas ele vai dizer, não é. É uma ilusão. O que é real? O que é a verdade? A verdade é quando a gente sai desse lugar da prisão de dentro da caverna e para de ver as imagens projetadas e vai olhar o mundo lá fora com a iluminação do sol, é que a gente adquire o verdadeiro conhecimento, que ele vai falar que é o mundo das ideias. Ideias parece meio abstrato, né? Mas não, ele vai dizer assim, ó, você só vai conhecer de fato o mundo das ideias quando você adquirir a razão. Quando você conseguir, porque não é o que você acha, é aquilo que você consegue demonstrar que de fato existe. Então a gente tem que parar de... Aquela sombra que eu estou vendo na parede, que os homens estão vendo, não é real. A realidade é o indivíduo projetado daquela sombra que está lá fora, e que a gente tem que sair para enxergá-lo, para conhecê-lo. Deu para entender? Ou não? Eu só fiquei confuso na parte que você falou espiritual, tipo, acredita no espiritual? Ou ele tá se referindo a ideias? Não, no sentido, eu pensei em tirar esse espiritual daí, Pedro, talvez confundisse. Mas no sentido de... pode parecer bem confuso, mas espiritual no sentido de elevado. Elevado no sentido de concreto, real, demonstrável. Não espiritual no sentido de espírito e dogma e crença. Certo? Então, o mundo real seria o mundo das ideias? O mundo real é aquilo que a gente conhece de fato, é a verdade. Tá, e o que seria o mundo das ideias? Tá, o mundo das ideias é a verdade. Então, vamos lá. Pega a analogia do mito da caverna. Tá? O cara que está na caverna está olhando para aquela sombra projetada na parede, correto? Sim. Aquela sombra projetada na parede tem alguém lá atrás que é o alguém verdadeiro. Uhum. O mundo das ideias é alguém verdadeiro que está atrás da sombra. Pera, o quê? O mundo das ideias é o mundo que de fato existe. Tá. O mundo das ideias é o mundo que existe.
O mundo que de fato existe. Você só vai conhecê-lo, você só vai saber que ele existe a partir do conhecimento. Então pode O mundo dizer que o mundo, então pode dizer que o mundo das ideias é a realidade? Sim, é a realidade. E não aquilo que a gente acha que é real. Hum. Percebe? É que quando você fala ideias, é tipo ideia de algo que pode ser. É isso que eu confundo. Parece abstrato, né? Porque ideia é uma palavra abstrata, mas aí eu tenho que usar o conceito que o filósofo usa, né? Eu não posso ensinar errado para vocês. Tá bom. É isso. Mas eu sei, confunde mesmo. Ai, ai. Lembra da ação afetiva lá do Weber? O fuê, fuá que deu, porque afetiva era outra coisa. É aí o mundo das ideias do Platão. O mundo das ideias do Platão é o concreto, gente. É o real. É aquilo que de fato existe, que pode ser comprovado, o racional. Mas chama mundo das ideias. Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Ô, Sabrina, você não falou na aula hoje. Você está sem microfone, você está dormindo, você está ocupadíssima. Me diga, o que aconteceu? É que a Sabrina sempre fala, gente. A Camille também não falou nada, a Isadora. Tô fazendo chamada, olha que horror. O Eduardo falou, assim, nem a Gabriele. Tá tudo bem, meninas e meninos que não se manifestaram? Tá bem, Sabrina? Ah, que bom. Próxima aula eu quero ouvir sua voz, hein? Eduardo também respondeu, massa. Gabriele, tem que provocar. Vocês estão tudo respondendo no chat, adorei. Tudo ok, tudo bem? Tá bom. Foi o que eu preparei para hoje, gente. Não preparei questão hoje. Hoje vocês estão livres de questões. Olha que maravilhoso. É que eu achei que não fosse dar tempo, porque eu achei que eu fosse ter uma aula só. Achei que não fosse dar tempo nem de chegar no, no fim do Platão. Fala, Pedro. Alguém tirou o microfone. Então vai ser 2 horas de sociologia. Na próxima aula? Na, É, na pelo teoria jeito, já estamos na segunda aula. Né? já Já estamos. estamos. Não, já estamos. Mas, enfim, é que eu sempre converso com a galera, eles sempre me falam, vai ter 2 aulas, não sei o quê, e hoje ninguém me falou nada. E como a semana passada eu não consegui dar aula, enfim, eu não falei com a galera assim, sobre isso, né? Só fiquei preocupada de alguém me cobrir e tal, para vocês não ficarem no vácuo. E aí eu não perguntei, também ninguém me falou. Então, oi, Vitor. Para de gravar aí, já que acabou para facilitar a edição depois do pessoal. Então, peraí, parei gravação.